Essa é a 6ª edição da revista eletrônica da JT8. Hoje você vai ver todos os detalhes da roda de conversa sobre inclusão e acessibilidade no ambiente jurídico. Saiba como o TRT8 adequa suas instalações e infraestrutura para receber pessoas com deficiência. Vamos acompanhar também o bate-papo sobre racismo, organizado pelo Grupo de Estudos da EJUD 8. No quadro memorial, vamos conhecer a história da primeira vara do trabalho do nosso tribunal. Eu sou Ana Luísa Sintra. E eu sou Luiz Moura. E essa é a revista eletrônica do TRT8. Aconteceu no último dia 5 de julho a roda de conversa Acessibilidade e Inclusão no Ambiente Jurídico. O evento complementou o curso de mesmo nome, organizado pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRT8. Quem comandou a roda de conversa foi Luísa Leão, servidora deficiente visual e integrante da comissão. Em sua fala, ela ressaltou o trabalho do tribunal relacionado às acessibilidades e as suas dificuldades no dia a dia. Também participou da programação a presidente da comissão, a juíza Camila Cavalcante. Confira alguns trechos do evento. A gente tem a acessibilidade em diferentes dimensões. Então, quando eu vou receber um servidor no meu setor, então eu vou pensar na acessibilidade física, arquitetônica, né? Se aquele mobiliário está preparado para recebê-lo. Eu vou pensar na acessibilidade tecnológica, informacional, comunicacional. Ah, não, então tá tudo certo no computador, na acessibilidade do computador. Ótimo. E aí eu vou pensar na acessibilidade atitudinal, né? Porque não adianta eu ter, por exemplo, todo aquele ambiente preparado, mas eu ter, por exemplo, a crença de que aquela pessoa não é capaz. E se a gente pensar, se a gente olhar para as palavrinhas que a gente colocou no início, elas ainda apontam um pouco para esse tipo de crença. Porque a gente ainda está muito preso no problema, na dificuldade, no empecilho. Essas palavras aparecem muito. E muitas vezes essas palavras elas são atribuídas à pessoa e não ao ambiente, e não à sociedade. Então, não adianta eu ter um ambiente todo prontinho, mas no fundo do meu coração, eu achar que aquela pessoa não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, que ela vai ser um peso para o meu setor, que eu vou dar um trabalho, entre aspas, tá, gente? Só para a gente dar um exemplo, menor para ela, porque ela não vai dar conta, né? E eu não estou falando nada disso pautado na realidade, pautado na demanda daquela pessoa. Eu estou falando tudo isso pautado no meu preconceito. E é muito importante a gente se abrir para perceber o nosso preconceito, porque a gente tem. É uma coisa que a gente construiu historicamente na nossa sociedade. As pessoas com deficiência, elas foram excluídas, elas foram institucionalizadas, elas foram escondidas. E tudo isso está arraigado na nossa sociedade, no nosso campo social, na nossa cultura. Não é uma coisa assim, a gente é culpado porque a gente pensa assim. A gente é culpado se a gente quiser permanecer assim. O Grupo de Estudos da EJUD 8 foi um importante passo para a atualização dos magistrados do trabalho da 8ª Região em diversas pautas, inclusive as sociais. E é por isso que o Grupo de Estudos número 8 organizou uma roda de conversa sobre as intelectuais negras no Brasil, comandada pela professora doutora da UFRJ, Giovana Xavier. Quer conhecer mais? Vem com a gente! A gente pensou nesse tema racismo estrutural e pacto narcísico da branquitude, proposições para enfrentamento, para a gente refletir principalmente acerca do racismo estrutural da nossa sociedade, mas qual é o papel do Poder Judiciário dentro desse sistema de opressão. Giovana Xavier da Conceição Nascimento é doutora em História Social pela Unicamp, com doutorado sanduíche na New York University, mestra em História pela Universidade Federal Fluminense, especialista em História da África e Cultura Afro-Brasileira pela UCAM, teórica feminista negra, professora adjunta de prática de ensino de História e da disciplina Intelectuais Negras na Faculdade de Educação da UFRJ, docente credenciada nos programas de pós-graduação em Educação, PPGE, UFRJ, e no programa de pós-graduação em Ensino de História, prof. da UFRJ, coordenadora do Grupo Intelectuais Negras UFRJ e tutora do Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes Diversidade da UFRJ. A afirmação de que mulheres negras são intelectuais
nos seus múltiplos fazeres, que existe uma intelectualidade que se forja nas experiências cotidianas, principalmente de mulheres negras das classes trabalhadoras. Esse é um grande tabu na história do Brasil, assim, na produção, na forma de fazer científico histórico, porque a ideia de intelectualidade, ela vem sendo tradicionalmente pensada a partir das experiências masculinas, brancas e heteronormativas. Então, eu acho que a gente tem falado bastante de interseccionalidade, né? Esse é um ponto de interseção importante. Como a partir de um conceito tradicional já tão naturalizado na nossa mente, se a gente fizer um exercício agora de fechar os olhos e pensar no intelectual, antes de ter visto essa minha imagem provocação, a gente vai ser guiado a imaginar um homem branco, de meia idade, ou terceira idade, enfim, porque a gente já está com a mente condicionada a isso, né? São séculos de adestramento. Então, a ideia aqui não é rivalizar, né? E eu acho que eu diria que também não é, eu entendo, óbvio, né? Tem um teor de enfrentamento, mas eu quero trazer para a conversa o teor de expansão. Eu acho que a ideia é trabalhar com como é que a gente dilata conceitos e imagens, como é que a gente expande. Localizada no coração da Amazônia, a JP8 abrange os estados do Pará e Amapá. Em termos de território, é a segunda maior jurisdição de um TRT no país. No quadro memorial de hoje, vamos conhecer mais duas mulheres que ajudaram o TRT8 a ser um dos mais atuantes nos 80 anos da Justiça do Trabalho brasileira. A desembargadora Sulamir Monassa, coordenadora do memorial do TRT8, conversou conosco sobre a importância de manter viva a história da Justiça do Trabalho na nossa região. A importância do memorial. Em primeiro lugar, é constitucional essa importância. A Constituição Federal do Brasil, ela determina expressamente, né, que nós devemos guardar, nós devemos ter esse cuidado, né, não somente o cuidado, mas, quando eu falo de cuidado, é a preservação da memória nacional. O nacional, o brasileiro em si, ele tem o dever de zelar, de guardar pela Constituição e por ele próprio, guardar a sua história. E a 8ª Região, ela tem, através do seu memorial, o Memorial da 8ª Região, com seus centros de memórias, nós temos alguns centros, Macapá, Ananindeua, nós temos Marabá, Santarém, Guaitetuba, centros de memória que foram criados para guardar essa história. De onde vem essa história? Nós temos algumas fontes. Em primeiro lugar, dos próprios magistrados. Depois, os processos. Os nossos processos são verdadeiras relíquias históricas, por isso que nós devemos preservar, guardar, porque ali são fatos reais que estão depositados naqueles escritos, naqueles volumes. No caso, aqui no Pará, Amapá, primeiro o memorial, e depois nós temos o nosso arquivo, que está ali localizado, que é a gestão documental, no município de Ananindeua. Então, eu quero ressaltar da importância de nós termos esse memorial. Ele foi criado, assim, de uma forma, já visando isso, de institucionalizar os bens, o seu acervo. Além dos processos, nós temos os troféus, as medalhas, as insígnias, né? Tudo aquilo que os juízes, através de um trabalho profícuo em prol da jurisdição da 8ª Região, depois que eles ganham aqueles troféus, as insígnias, as medalhas, eles devolvem à memória, ao memorial, para que sejam lembrados pelos estudantes, né? Pelo público de um modo geral, por seus colegas, para que tenham como exemplo. Já a desembargadora Rosita Nassar nos conta quais foram os avanços ocorridos em sua gestão, que durou de 2000 até 2002. O meu envolvimento com a Justiça do Trabalho começou no curso de Direito da Universidade Federal do Pará, quando eu tive a oportunidade de cursar a cadeira de Direito do Trabalho com o professor Raul Centro-Sé Gravatar,
que era juiz do Tribunal do Trabalho. Nessa época, ainda não tinha essa denominação de desembargador, então era juiz togado, e ele era do Tribunal do Trabalho, e a matéria me atraiu bastante. O conteúdo do direito do trabalho foi o que me atraiu. E, posteriormente, após eu me formar, eu fui fazer curso de mestrado na PUC do Rio de Janeiro, e, ao retornar, eu me encontrei casualmente com o doutor Gravatar, ali na Capela de Lourdes, e ele me convidou que eu fosse ter uma conversa com ele aí no tribunal. Quando ele me disse que ele tinha essa vaga de assessor, se eu não gostaria de ocupar, e essas coisas todas. Aí ele ainda me disse, vá para a sua casa, converse com seus pais e amanhã você volta para me dar a resposta. Eu voltei para casa e no dia seguinte eu estava lá dizendo que eu queria. Aí eu tomei posse nessa função de assessora do juiz Raul Gravatar, que nessa oportunidade era presidente aí do tribunal. E durante esse nosso convívio, ele foi me incentivando para que eu fizesse o concurso para juíza substituta. E eu segui esse conselho, aí eu me dediquei a estudar para o concurso e em 1979 eu passei no concurso que foi realizado para juiz do trabalho substituto. Eu consegui obter a primeira colocação e fiquei muito satisfeita, porque o direito do trabalho, ele sempre me atraiu, principalmente porque ele nos concede a oportunidade de corrigir desigualdades, ainda que de uma forma bastante tênue. Claro que não é a forma ideal que ele nos concede, mas é um meio que nós temos na nossa sociedade de fazer uma certa distribuição de riquezas que corrige essas desigualdades, que, ao ver, eu acho que do mundo inteiro, é a mais gritante das injustiças com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, especialmente no Brasil. Então, eu fiz o concurso para juiz substituto e passei até 83, quando eu resolvi fazer um concurso nacional para o Ministério Público do Trabalho. Aí retornei em 1994 para ocupar uma vaga destinada ao Ministério Público no TRT da 8ª Região, e de 94 para cá eu estou no TRT. Em seguida, eu ocupei todos os cargos da administração. Nos anos de 2000 e 2002, eu ocupei a presidência do tribunal. Anteriormente, nos 2 anos anteriores, eu fui vice-presidente. E nos 2 anos anteriores, eu fui corregedora. Quando eu fui presidente, foi implantado esse programa de qualidade, que era algo totalmente inovador, que vinha a se preocupar com a eficiência, né, da prestação de serviços, com o bom atendimento ao nosso cliente, que é o jurisdicionado, e foi, inclusive, criado esse personagem pelo servidor Antônio Sérgio, que criou essa figura representativa do programa de qualidade, que foi o 8º. E também, durante a minha gestão, ocorreu a construção do primeiro Fórum Trabalhista de Macapá, que ele, inclusive, hoje em dia já foi substituído por um outro edifício, um outro prédio. E o nome desse prédio, desse Fórum Trabalhista, é Raul Centro Sé Gravatar, foi escolhido por mim para homenagear o professor Raul Centro Sé Gravatar, que foi também presidente do tribunal, que foi quem me incentivou para eu ingressar na Justiça do Trabalho da 8ª Região. No próximo bloco,
conheça a rotina de uma estagiária do Sejusc segundo grau. Saiba como funciona o precatório. E conheça a lei que protege os seus dados na internet. Crachá, crachá, crachá. Use seu crachá. O uso do crachá nas dependências do TRT8 é obrigatório. Ele ajuda na identificação de todos os colaboradores e torna o ambiente mais seguro. Use o seu. Use seu crachá. A trilha de desenvolvimento dos estagiários que nós acompanhamos na última edição da nossa revista nos trouxe histórias de estudantes que fazem a diferença com o seu trabalho no tribunal. Uma delas é Stephanie Carolina, estagiária de Direito do Sejusc de segundo grau. Ela conversou com a gente sobre como é trabalhar em um local tão importante do TRT8. Vamos ver! Eu faço Direito, estou no 10º semestre de Direito, logo estou formando, né? E eu sou lotada no gabinete do Dr. Jorge Novo, sou da Franco Filho. A gente trabalha lá no segundo grau, sou a responsável por fazer toda a triagem do que entra no gabinete. Como nós estamos agora não mais em processo físico, estamos naquela migração para processo eletrônico, para o PJE, que vai até, inclusive, tem um curso que meu chefe já me matriculou para fazermos voltado aos estagiários, que eu achei bem interessante, que era algo que nós estávamos realmente precisando há muito tempo sobre isso, né? Algo que nos ajuda, que nos auxilia, porque até então é novo para a gente. Os advogados, eles já estão acostumados, já são adeptos, mas os estagiários não. E aí eu faço essa triagem. O que seria essa triagem? Os processos que chegam, nós vamos fazendo assim, admissibilidade recursal, ver se o depósito está ok, se as custas estão ok, ver se tem alguma feridinha no processo. E aí a gente é a responsável por tapá-lo. Mais ou menos isso. E depois, mais para frente, passou o processo, está ok, o processo não está com nenhuma doença. Aí a gente vai fazer a distribuição dos processos. Esse aqui é agravo de petição, esse aqui é um recurso ordinário e assim por diante. Vamos ao quadro Explica Direito, onde tiramos mais uma dúvida do cidadão sobre os serviços jurídicos do tribunal. Oi, meu nome é Débora Taylor e eu gostaria de saber o que é um precatório? Essa pergunta será respondida pela chefe da divisão de precatórios do TRT8, Daniela Chama. O precatório é um meio de execução de entes públicos. Por exemplo, uma pessoa entra com uma reclamação trabalhista contra um ente público, o Estado do Pará, Universidade Federal ou município de Belém. Aquele processo, ele vai ter todo um ritual, vai ter a sentença, vai ter a fase de conhecimento, depois disso a gente passa para uma fase que já é a fase de execução, e quando encerram todos os prazos dessa fase de execução, que realmente vai iniciar o procedimento para pagamento, aí sim se expede o precatório. O juiz da vara expede o precatório em nome do beneficiário para cobrança do ente público executado e encaminha para a presidência do tribunal o juízo competente para despachar nesses precatórios. Aí, quando a gente recebe esse precatório, aqui no tribunal a gente tem essa divisão de precatórios, que é subordinada diretamente à presidência, e nós damos um apoio de assessoria, né? Então, a gente vai cuidar desse precatório desde a chegada, para verificar se ele realmente atende todos os requisitos legais para o deferimento, inclusão numa lista de ordem cronológica, porque esses precatórios eles são pagos numa ordem de chegada e depois ficamos acompanhando e fazendo a gestão dessa lista até o momento que se recebe a verba para pagamento daquele precatório. Excelente resposta, Daniela! E se você tiver alguma dúvida e quiser ser respondido aqui na nossa revista eletrônica, basta enviar um e-mail com a pergunta em texto ou vídeo para ascom@trt8.jus.br.
Você sabia que existe uma lei que garante a proteção dos seus dados nos meios físicos e digitais? A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, garante que o cidadão tenha mais comodidade, segurança e transparência para compartilhar seus dados com indivíduos ou instituições, inclusive do Poder Judiciário. E quem nos explica sobre a importância dessa lei e sua aplicação aqui no Poder Judiciário é o analista jurídico do TRT8, Thiago Gila. LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e trata-se da Lei 13.709 de 2018. Com o aumento, do tráfego de dados na internet, a popularização dos smartphones, as redes sociais, teve um aumento também dos dados pessoais, que são armazenados, tanto por empresas privadas quanto por empresas públicas. Então, a lei abarca todo mundo e qual é o objetivo? É dar transparência para o cidadão de quais dados são tratados, de como eles são tratados, com quem se compartilha esses dados, quando e como é excluído. Então, tem que ter toda essa transparência para o cidadão, e as empresas e os órgãos, então, agora, a partir de agora, eles têm que fazer um levantamento, e não só isso, publicar isso, deixar de fácil acesso para o cidadão ter esse conhecimento e, ao mesmo tempo, tomar medidas protetivas, no sentido de proteger esses dados. E veja a seguir, dicas para retornar às atividades presenciais em agosto sem perder o ritmo. E as atividades dos servidores das varas do trabalho do TRT8. E ainda, a prevenção à Covid-19 em destaque no Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Em agosto, o TRT8 retoma com 75% de sua força de trabalho, mas lembramos que o uso de máscara, a higienização das mãos com álcool gel e o distanciamento social devem ser observados constantemente, cada um fazendo a sua parte na proteção contra o Covid-19. Quando chegar a hora de vacinar, não esqueça, vacine-se. Em agosto, o TRT8 pretende voltar com 75% de suas atividades presenciais em um retorno cauteloso, mas muito aguardado. E para lidar com a volta ao presencial, física e mentalmente, é preciso aprender a cuidar do nosso bem-estar. Por isso, a psicóloga Kátia Lima nos traz dicas de como combater situações de estresse e ansiedade no ambiente de trabalho. Veja! E aí eu coloco para vocês ferramentas para gerenciar estresse. Vamos falar da solução agora? Vamos para a primeira ferramenta? Essa primeira ferramenta eu estou chamando de reestruturação cognitiva. O que a psicologia cognitivo-comportamental diz? Não é o que nos acontece. É a forma como a gente interpreta o que nos acontece que vai definir se a gente vai sofrer mais ou menos. Primeira coisa, a crise que a gente está vivendo. Essa crise do teletrabalho, do voltar a trabalhar numa época de pandemia. Eu estou vivendo isso como dano, como ameaça ou como desafio? Quando eu interpreto que algo é danoso para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lutar. E aí essa luta pode aparecer em brigas, em conflitos no trabalho, pode aparecer numa briga interna, pode aparecer num excesso de agressividade, porque eu estou olhando aquilo e falando assim, vai me gerar um dano. Esse retorno ao trabalho vai me prejudicar. Então eu estou vendo o retorno ao trabalho como um dano. O que eu vou fazer? Eu vou para o fight, eu vou para a luta. É cerebral. Toda vez que eu me vejo numa situação em que eu interpreto que é danosa para mim, eu vou para a luta. Agora, eu posso interpretar como ameaça também. Eu posso ver como altamente ameaçador para mim uma pessoa, uma situação, a minha separação, o meu relacionamento com meu filho. Eu posso ver como ameaçador. E aí? A ameaça gera luta ou fuga. Então, de novo, ou eu vou estar lutando, ou eu vou estar brigando, ou eu vou fugir. Sabe como é que a fuga aparece pra gente? Sono excessivo, desânimo, vontade de sumir. Você já teve isso que você falou assim, gente, que vontade que eu tô de sumir. Mas você não quer morrer. Você quer ser abduzido e parar numa ilha deserta, não é? Às vezes você quer morrer também. Toda vez que vem essa sensação de querer sumir, é porque eu estou sentindo algo como ameaçador. Agora, eu posso olhar também como desafio. O que é o desafio? O desafio é
aquilo ali é difícil, aquilo ali é ruim, eu não queria estar passando por isso, mas eu vou desenvolver estratégias de enfrentamento. Como é que eu vou enfrentar? Esse retorno ao trabalho é desafiador para mim. Como é que eu vou enfrentar? Eu vou comprar mais máscaras, eu vou colocar um face shield, eu vou de luvas, eu vou conversar com o meu chefe para a gente para a gente combinar, para a gente planejar como é que vai ser. Segunda ferramenta que eu trago para vocês é planejamento e gestão do tempo. Eu trouxe uma ferramenta para vocês que é da gestão de pessoas, que eu gosto muito, chamada Matriz Gucci. A Matriz Gucci, ela divide as tarefas da gente em gravidade, urgência e tendência. Apesar do avanço da vacinação em várias regiões do país e do retorno ao expediente presencial do TRT8, nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, não é? É isso mesmo. Todos nós ainda devemos tomar muitos cuidados, principalmente no ambiente de trabalho. E como nós comemoramos nesse mês o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, nós te damos algumas dicas de como continuar se prevenindo a Covid-19 e trabalhando em segurança no ambiente de trabalho. Então, se a gente estiver olhando para a lotação de UTI, se a gente estiver olhando para os números de óbitos no Brasil, graças à proteção que as vacinas estão dando para os mais velhos, a situação não vai parecer tão grave quanto ela já foi. Mas se a gente olhar para os números de quem não está protegido pelas vacinas, os números agora estão piores do que a qualquer momento da pandemia. Então, se você tem mais de 50 anos, toma a sua vacina, toma a segunda dose, não esquece de voltar para pegar a segunda dose, porque o bicho está pegando. Se você tem menos de 50 anos, não chegou na sua idade de vacinar, primeiro, vai para a xepa da vacina. Vai lá, deixa o seu nome no posto de saúde e fique esperto para ver se no fim do dia vão te ligar para te chamar para completar as doses dos frascos que estão terminando, mas não vai dar para vacinar todo mundo da faixa etária certa. Aproveita para deixar o seu nome para se imunizar com o que tiver de vacina, se tiver vacina na sua cidade, mas corre para se vacinar. E se você tem qualquer faixa etária, usa a máscara PFF2 e aperta o distanciamento social, porque, como eu disse, em termos da chance de contágio, de hospitalização e complicação, estamos no pior momento da pandemia. Você não vai ver esses números alarmantes em hospitalização, você não vai ver esses números alarmantes em enterros, porque os mais idosos, os mais vulneráveis estão sendo vacinados. Mas para quem não foi vacinado, o momento é o pior, em especial para os mais novos, que só vão ser vacinados lá na frente. Então, o risco de pegar Covid e de óbito é menor para crianças, é menor para adolescentes. Sim, é menor para os mais jovens, mas os números que a gente tem estão no auge. Então, não esquece de se proteger, porque a situação está, sim, muito feia. Não esquece de usar a máscara. Eu recomendo a máscara PFF2, que é aquela máscara que dá uma proteção melhor para as pessoas. Ela não precisa ser cara. Loja de material de construção você acha esse tipo de máscara por R$3, R$5. Garante que é uma máscara que não tem a válvula. Se ela é PFF2, não é KN95, não é N95, é PFF2, de várias marcas. Coloque ela bem protegida no rosto, bem fechada, porque a gente precisa dessa proteção agora. Como eu disse, para quem não está vacinado, estamos no pior momento da pandemia. Está vacinado é o maior agora. E as pessoas estão de longe mais displicentes, se sentindo mais à vontade para sair, fazer outras coisas, porque a gente não vê isso transparecer nos números, mas eles estão aí para todo mundo que quiser ver. Agora nós vamos conhecer a rotina dos trabalhadores da segurança do TRT8, que não pararam nessa pandemia, sempre atentos à integridade da nossa Justiça do Trabalho. Nós falamos com o chefe da segurança daqui do tribunal, João Medeiros, que nos contou qual é o dia a dia desses funcionários no quadro Nossa Gente. João Rodrigo Medeiros, sou chefe da seção de segurança do Tribunal Regional do Trabalho. A segurança ela tem um trabalho essencial, é controle de acesso nas portarias do tribunal. E a gente controla a entrada e saída de servidores, que tem que estar todos identificados, com crachá, e adentrar todo pela essa única portaria que nós temos aqui. Para entrar no tribunal tem que passar pelo portal e raio-x de identificador de metal e o raio-x com as sacolas e bolsas. Passando por ela, a gente identifica
algum objeto que pode estar identificado nesta e estão proibidos de entrar no tribunal. Com a pandemia, houve a redução de acesso ao tribunal. Alguns setores do tribunal continuaram funcionando e sempre foi tomada a seguinte medida de segurança: a recepção com medidor de temperatura das pessoas, identificando que a temperatura acima de 37 já não são recomendadas não entrar no tribunal e procurar um médico, o uso da máscara e o distanciamento. Ainda hoje, um giro pelas notícias do TRT8. Uma exposição que apresentou a estereocopia em 2016 aqui no tribunal. E os cursos que vêm por aí para os servidores do TRT. No 8 de hoje nós vamos saber mais sobre o projeto Justiça Itinerante, que chegou a Macapá e está colhendo bons frutos nas cidades vizinhas. Com o retorno gradual das atividades presenciais, o Foro Trabalhista de Macapá enfrentou um grande desafio: aproximar a justiça do jurisdicionado. E nesse movimento de aproximação, quem deu o primeiro passo foi a Justiça do Trabalho. Uma das medidas que inicialmente adotamos foi o balcão virtual. Seja por telefone, pelo Google Meet ou por WhatsApp, todas as pessoas passaram a poder tirar suas dúvidas ou pedir informações à Justiça do Trabalho através do seu celular. Outra inovação que foi implementada foi o NAAVE, que nada mais é do que um formulário simplificado de atermação virtual que está disponível no site do TRT8. Embora esse formulário tenha sido lançado há menos de 20 dias, já foram recebidas mais de 30 demandas, 8 das quais já foram convertidas em ações que tramitam hoje nas varas do Foro Trabalhista de Macapá. Com o apoio da Ascom, diversas ações de divulgação estão sendo realizadas para que esses novos meios de acesso à jurisdição cheguem a toda a jurisdição. O cenário é muito promissor. A expectativa, então, é de que nas próximas semanas seja observado um aumento no número de demandas. Tudo isso tem sido impulsionado pelas ações da Justiça Itinerante no estado do Amapá. Ela iniciou agora no dia 5 de julho e até o final do ano, dezembro deste ano, vai percorrer a quase totalidade dos municípios do Amapá. Desde que o projeto da Justiça Itinerante foi idealizado pelo diretor do Foro Trabalhista de Macapá, o excelentíssimo doutor Jonatas dos Santos Andrade, o projeto foi muito bem recebido por todas as unidades do Foro. A organização da Justiça Itinerante demandou bastante trabalho, mas foi possível graças ao trabalho conjunto da distribuição do Foro Trabalhista de Macapá, do núcleo administrativo com os colegas da CETIM e os agentes de segurança, dos oficiais de justiça da Central de Mandados e principalmente das secretarias. Organizamos e executamos esse projeto em sintonia fina. Já na primeira ação da Justiça Itinerante, que passou pelos municípios de Mazagão, Porto Grande e Serra do Navio, nós podemos observar que a receptividade dos jurisdicionados foi muito grande. Simplifica muito saber que se você, um amigo seu, um familiar seu precisar da Justiça do Trabalho, ela vai estar à disposição aqui pelo seu celular. Também temos o Sejusc, que chega ao Marajó para auxiliar os cidadãos nas demandas de 5 municípios. A ideia é enfatizar o amplo acesso ao judiciário. Então, percebemos, através de estatísticas, que com a pandemia houve uma redução do número de reclamações ajuizadas, em torno de 50%. Isso considerando os municípios de Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Salvaterra e Soure. Então, o projeto ele busca aproveitar as facilidades trazidas pela Revolução 4.0 no seguinte sentido: hoje nós temos a atermação virtual no site do TRT8,
essa é uma facilidade que a qualquer momento o reclamante pode ajuizar sua reclamação e obter informações junto à central de distribuição, e a partir deste momento, o Sejusc Belém poderia viabilizar audiências telepresenciais sem a necessidade de deslocamento das partes até Belém para a realização da audiência de conciliação, dentro da política de tratamento adequado de disputas criada pelo CSJT através da Resolução 174 de 2016. Além de facilitar o ajuizamento da reclamação, viabilizar também canais de atendimento para orientação. A central de distribuição, ela viabiliza esse acesso por telefone, por WhatsApp, se consegue esse acesso junto ao setor de atermação. A preocupação nossa é justamente que a pandemia não venha dificultar um movimento que é ampliativo, no sentido de facilitar o acesso ao judiciário. Então, o grande legado que nós extraímos da pandemia é justamente a possibilidade de um munícipe da região do Marajó ajuizar sua reclamação, participar de uma audiência telepresencial sem que tenha que se deslocar até Belém. E a rede de arquivos do TRT8 agora está na nuvem. Nós vamos saber quais são os benefícios dessa mudança para os funcionários. Hoje, os arquivos departamentais, que são armazenados no H, né, que é um arquivo, é um servidor de arquivo local dentro do nosso data center, né? Então, o nosso projeto é migrar esse conteúdo do H, das unidades, para o Google Drive, que é uma plataforma na nuvem, né? E quais são as vantagens dessa plataforma? A gente aumenta a disponibilidade desses arquivos na nuvem, que tem todo o recurso as vantagens que são inerentes à plataforma nuvem, né? Que é a questão da alta disponibilidade, a capacidade, né? A capacidade no Google Drive da conta departamental é ilimitada, enquanto que aqui localmente eu tenho um limite, né, que são as capacidades dos servidores, das máquinas físicas que nós temos disponíveis. Certo. E outra vantagem também é a acessibilidade. Em 2016, o artista Francelino Mesquita foi convidado pelo TRT8 a expor suas obras utilizando a técnica da estereoscopia aqui no tribunal. Quer relembrar esse evento com a gente? Então vem no quadro TBT. E esta foi mais uma edição da revista eletrônica da JT8. Para rever esta e outras edições, basta acessar o nosso canal do YouTube. Se quiser ter mais notícias da nossa Justiça do Trabalho, basta seguir a gente nas redes sociais. Siga também nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações. Voltamos no mês que vem com mais notícias sobre a Justiça do Trabalho da 8ª Região. Até a próxima, tchau! Até mais, se cuida!